No ICEGRE em seguida, pode ser? Claro. Eu queria trazer uma questão nessa toada, que é levantar a questão do custo da judicialização no sistema atual. Tem uma estimativa do INSPER de 2022 que coloca que os custos do contencioso tributário na esfera administrativa e judicial hoje no Brasil são superiores a 5 trilhões de reais. Ou seja, a gente teria 75% do PIB represado em disputas judiciais hoje em função da insegurança jurídica e da loucura do nosso sistema tributário. São discussões como se Crocs é sandália ou sapato no CARF, né, que é o Conselho de Assuntos, o Conselho Administrativo da Receita Federal. Recursos Fiscais. De Recursos Fiscais, perdão. Então, a minha pergunta é o quanto essa simplificação que a reforma traz pode significar em termos de redução de custos da judicialização? Porque isso é algo que tem que entrar na conta nessa discussão, né? Olha, eu acho que hoje o Brasil judicializa tudo. A cultura hoje do brasileiro é interessante, né? Quando você tem uma briga com contrato, etc., ou até na rua, né? Bater o carro, vou te processar. É a primeira coisa que você fala, vou te processar. Ele já está com o litígio na cabeça. A primeira acepção que nós temos é vou te litigar. Então nós temos... Como advogado, você nem acha tão ruim assim. Olha, eu não ia tocar no ponto, mas... Então hoje a cultura nossa, infelizmente, é essa, né? Teve contar só um episódio que teve, nós temos o presidente do Conselho Superior de Assuntos Jurídicos da Fiesp, era o ministro Cirnei Sanches, que foi presidente do Supremo Tribunal Federal, inclusive que presidiu o impeachment do Collor. E ele contando que estava em missão no Japão e como presidente do Supremo Tribunal Federal. E aí colocando o que faz o Supremo, que é basicamente a mesma coisa. Defesa da Constituição, até lá estava igual, pau, não sei o quê. E aí o presidente japonês perguntou, olha, quantos processos o Supremo tem? Né? E já um número muito alto na época, né? Era um número tal. E ele viu os ministros, um olhando para o outro, falando, coxando. Ele ficou assim, falou assim, mas eu falei alguma bobagem, né? Falou, não. E ele perguntou, e aqui no Japão, quantos processos você tem discutindo a constitucionalidade de uma norma? Falou, nenhum. Falou, nenhum? Eu falei, como é que é possível não ter nenhum processo? Ele falou, lógico, a gente tem cuidado em fazer a norma. A norma é bem feita. A norma é bem feita. A norma não tem inconstitucionalidade. Muito bom. Então, talvez ela nem tenha as 400 páginas aí do... Eu não queria dizer isso, mas assim, o que eu acho que assim, esse excesso de normatização, quanto mais normatização você faz, né, mais brecha você deixa, né? Vou dar um outro exemplo. Código Penal de 1940, né? Sabe como define homicídio? Um dos piores crimes que nós temos? O artigo 121, matar alguém. Essa é a definição do homicídio. Um dos crimes mais hediondos que você tem contra outro ser humano. 2 palavras, matar alguém. Acabou a discussão. Se você deixasse um tributarista explicar, ele ia dizer... matar qualquer pessoa mediante qualquer artifício, seja por enforcamento, afogamento, alagamento, ou assim também entendido, e assim. Então, quanto mais regramento você faz, mais brecha você deixa para realmente a contestação. E esse contencioso nada mais é do que isso. É uma série de normas que são realmente muito difíceis e às vezes você tem... às vezes uma norma, se você colocar 3 pessoas ali para analisar a norma, vão ter 3 visões diferentes, né? E a visão do fisco, o fisco não é um intérprete da norma, né? O fisco não é um juiz da norma, ele vai aplicar a norma porque ele é o funcionário do Estado. E esse é um outro problema dentro do Brasil, porque a norma brasileira leva a isso. A norma brasileira não permite que o fiscal vá lá e veja, puxa, mas você fez de boa fé. Né? Eu acho que você não quis lesar, né? Realmente eu estou lendo aqui, ele não permite isso, ele é obrigado a lavrar um auto de infração. E ao lavrar um auto de infração, você é obrigado a se defender.
E quando você vai se defender, você contrata o advogado, é aí que você não vai pagar mais. Aí você vai querer levar e embarrigar até vir um programa que refinancia aquele débito. Joga o regulamento embaixo do braço para sempre. Vai, exatamente.